Oi, oi, oi! E hoje, gente, eu vou trazer um pouco sobre a nossa criança interior, que muitas vezes tá totalmente linkada, né, com esses medos, com esses traumas que a gente tem, né, em relacionamento, a nossa maneira de nos relacionar, e isso atrapalha, né, porque a gente não entende por que age assim ou porque as pessoas agem assim, e quando a gente descobre que atrás de feridas emocionais da infância a gente começa a agir de certa maneira, a gente tem mais empatia com as pessoas, a gente consegue olhar o outro e se olhar com mais amor. Então, basicamente, quando a gente é pequeno, a gente traz tudo da nossa infância para os dias de hoje. E muitas vezes a gente não consegue se desenvolver, crescer, porque a gente começa a trabalhar, a namorar, a transar, a casar, como adultos. Mas o nosso inconsciente, que é a nossa criança, né, que traz essas feridas, que traz assim memórias e memórias e memórias daqueles momentos, né? E o nosso cérebro, ele é muito tendencioso e ele sempre vai fazer com que a gente tenha memórias de dor e sofrimento, né? Por isso que a gente precisa sempre estar muito presente e se questionar e refletir sobre tudo para que a gente direcione os nossos pensamentos da melhor maneira possível, né? Porque se a gente ficar condicionado aos nossos pensamentos e ao que o nosso cérebro, o nosso ego, né, que a nossa mente nos traz, a gente vai ficar parado. O cérebro, ele não quer fazer com que a gente se mova. O cérebro, ele não tem o discernimento, né, de nos mostrar o melhor caminho. Por isso que ser positivo, ser otimista é um trabalho que a gente faz dentro da gente. Porque às vezes os nossos pais não cresceram e eles agem com a gente e não tratam a gente como um ser divino, um ser infinito que a gente é. E a gente cresce, né, nessa condição de que a gente não se acha, né? Um ser divino, capaz de tudo, criador da nossa realidade, com capacidades de criar muitas coisas, de criar o que quiser, porque em algum momento... Peraí que o meu gato vai pular aqui. Ah, não vai. Em algum momento... Vem, filho. Em algum momento a gente vai se perder nisso, né? E a gente acaba colocando em cima das pessoas que a gente se relaciona. Então, muitas vezes a gente tem o melhor e o pior da pessoa, é a intimidade, né? E se a gente começar a entender um pouquinho do que aconteceu lá na nossa infância, talvez a gente comece a ter consciências de buscar viver melhor. E hoje eu vou falar um pouco das 5 feridas emocionais da nossa infância, que é a rejeição, o abandono, a injustiça, a humilhação e a traição. Como que funcionam essas feridas, né? A ferida da rejeição, por exemplo, a gente pode desencadear ela dentro do ventre da nossa mãe. Lá, quando a gente ainda é só uma sementinha, né? Para vocês entenderem como que é que a gente é um ser infinito, então a gente já tem consciências desde sempre. E a gente se sentiu rejeitada, e não por mal, né? Às vezes a gente acha que teve uma mãe maravilhosa, e teve mesmo, mas ver que em algum momento ela teve essa sensação de rejeição, né? Talvez algum medo que ela teve, o medo do novo, né? De algum momento não querer que a gente nascesse, foi o suficiente para tu ter essa sensação dentro da barriga da tua mãe. E aí tu não consegue entender por que às vezes tu age de certa forma. E cada vez que a gente teve na nossa infância, né? Desde a barriga até os 6 anos,
que essas feridas começam a ser sentidas por nós, a gente começa a usar máscaras. E essas máscaras são para nos proteger, né? Para disfarçar da gente ser quem a gente é. São máscaras do ego, do nosso ego, para a gente sim ter a falsa sensação de que está se posicionando de alguma forma ou está sendo útil, mas toda vez que a gente tem esse gatilho e faz um link com algo que pode ser que a gente nem lembre da nossa infância, a gente começa a usar essa máscara. Então, desde pequeno, né, a gente sempre fala sobre, como que tu era quando era criança? A criança não faz julgamento, a criança ganha muitos presentes porque ela tem o receber dela aberto. Ela não fica com medo de dizer o que deseja, com medo de demonstrar amor, com medo de demonstrar carinho, porque a gente ainda é pura, né? A gente nossa essência pura. E quando a gente tá mais próximo da nossa fonte, a gente age com algo verdadeiro, assim. A gente não usa máscara nenhuma. Então, em certos momentos, assim, resumidamente, porque isso é um assunto muito expandido e eu trago mais detalhado num outro curso, que é a Semana da Cura da Criança Interior, mas eu vou fazer rapidamente para vocês entenderem por que a gente age como age quando a gente se sente rejeitado na infância. E a gente começa a usar uma máscara, que é a máscara do escapismo. Aquelas situações onde às vezes a gente quer ter alguém na nossa vida, o casamento tá todo cagado e a gente acaba que quer sair dele porque tem medo de ser rejeitado, né? A gente escapa de situações, nem entra num relacionamento, apesar de estar completamente apaixonada, mas prefere, né, não entrar porque tem medo de sair. Então, isso é uma máscara, né? O escapismo, escapar das coisas, não só em relacionamento, mas na vida. Escapar das coisas, querer escapar das coisas. Isso é uma máscara do nosso ego, para que a gente não sinta aquela sensação que tivemos em algum momento na infância de se sentir rejeitado. Então a gente tem que ficar muito presente. A segunda ferida traz a máscara do dependente, que é o abandono. A primeira máscara está mais diretamente ligada à mãe, né? Que são sentimentos que podem vir desde a barriga, até 1 ano, né? Desde o momento que a gente foi concebida até 1 ano. Já a outra máscara do abandono é sempre do genitor do sexo oposto. Então, no caso, estamos todas em mulheres, é o pai. A diferença é o abandono, o genitor fala, não quero, né, cuidar dessa criança. E o abandono é não posso. Então, se em algum momento tu te sentiu abandonada pelo teu pai, por alguma atitude que ele fez, e aquilo mexeu profundamente contigo, criou-se um trauma. Então, aquilo já foi trazido para ti, tu começou a usar uma máscara a partir daquele momento, que é a máscara do dependente, que são aquelas pessoas que elas têm um certo apego ao sofrimento, né? O vício do sofrimento, se sentir dependente do outro, precisar da aprovação do outro, querer agradar demais, se tornar dependente e ser a salvadora, né? A tendência é que tenha relacionamentos abusivos, porque aquela pessoa é capaz de fazer de tudo pelo outro e não se priorizar, não entender que elas podem dizer não e não ter limites saudáveis, né? A outra máscara que a gente começa a usar é a máscara da humilhação, que é em um momento, quando a gente é pequeno, a gente se sentiu humilhado, né? Naquelas situações em que ou a gente fez xixi na cama e chega algum parente e o nosso pai ou a nossa mãe falam, né? Olha que porca, mijona. Pode ser pequenas situações da infância que tu fala assim, eu fui uma criança raiz, mas nem me sobrevivi, né? Mas quando a gente começa a observar como a gente é hoje em dia, a gente tem
essa noção de que em algum momento a gente foi machucado, criou-se um trauma ali. A gente identifica pelas nossas máscaras. E é a máscara do masoquismo, quando a gente se sente envergonhado, né? Que foi humilhado em algum momento na infância, por qualquer que seja, né? Ou foi chamado a atenção na frente da coleguinha. E aí a gente acaba que a gente se coloca sempre em situações de abuso, onde a gente é maltratado, ou a gente come as nossas emoções, né? A gente tá ali num relacionamento que tá te causando muita dor, mas tu insiste, porque tu acha que ainda vai dar certo, tu não consegue perceber que aquilo te faz mal, né? E às vezes a gente tem vergonha de se separar ou fazer alguma coisa, porque os outros vão falar alguma coisa ou ninguém vai acreditar em ti. A quarta máscara é a máscara da traição. E ela está diretamente ligada ao pai, no nosso caso de só mulheres aqui. Por quê? O pai é a primeira figura masculina que a gente se apaixona quando criança, né? É o nosso príncipe, é o homem dos nossos sonhos. E quando a gente se sente trocada ou traída, né? Em algum momento pelo pai, normalmente crianças que têm um pouco de ciúmes da mãe, ou o pai tem uma namorada, porque são pais separados, enfim, e a filha quer disputar um pouco a atenção do pai, e teve um evento onde ela se sentiu traída por esse pai, a gente começa a usar a máscara do controle, né? A gente se torna aquela pessoa ciumenta, controladora, sempre querendo tomar conta da situação, não respeita a vontade do outro, não consegue entender que as pessoas têm as suas necessidades, que elas têm vontade própria, né? Que somos realmente assim um casal, né? Tem um propósito juntos, mas a gente acaba ficando sufocando um pouco daquela pessoa, porque a gente quer controlar às vezes, a roupa que a pessoa quer e a maneira que ela quer se vestir. Classificar o tipo de roupa que ela vai em tal evento, tá muito feio, não tá muito legal. Então a gente se distorce a máscara do controle, né? De querer controlar as coisas, de controlar tudo, de querer controlar inclusive a si mesmo. E a última máscara é a máscara da injustiça, que traz a máscara da injustiça, não, a ferida da injustiça, que traz a máscara da rigidez, que é aquela pessoa que não aceita as coisas, que não consegue descansar, que não consegue trazer leveza pro relacionamento, né? Que tá sempre cobrando demais, fazendo demais, nada pode, nada dá, tá sempre marcando em cima. Então, resumidamente, trazendo essas feridas, hoje vocês podem perceber pessoas, né, que já trataram vocês assim, ou até as próprias feridas de vocês. Mas eu não tô aqui como um modo de vocês se julgarem, né? Isso é pra gente aceitar as nossas sombras, nunca é pra fazer o julgamento. Quando a gente aprende a se amar, entender que o nosso lado sombra esconde a nossa maior potência, e que essa maneira que às vezes prejudica o relacionamento, de ter medo, de ser a salvadora, de ser rígida, de ser controlador, tem por trás algo que precisa ser olhado com amor, né? A gente só transcende um trauma com gratidão, porque a gente conseguiu olhar para aquilo. Botando as coisas debaixo do tapete, a gente não consegue resolver, né? A gente tranca essa energia dentro da gente. Então, a partir do momento que a gente reconheceu aquilo, transformou, né? Tratou, aceitou que tá aqui no coração, começa a nossa mudança e começa a nossa cura. Então eu espero que eu tenha trazido bastante clareza para vocês hoje. E se liguem nas máscaras e sejam muito amorosos com vocês e com as outras pessoas, porque são feridas da infância,
né? E são de momentos sofridos e doloridos que as pessoas trouxeram, porque não foram tratadas como um ser divino, né? Como uma centelha divina que a gente é. Então, gente, um beijo e até a próxima!